Eu me manifesto rapidamente e entendo que este assunto não poderia permanecer silente diante da expressividade do fato. Eu me refiro à condenação judicial do ex-prefeito Saulo pelo juízo local, parabenizando, obviamente, o doutor Yannick pela sentença proferida. Tem um caráter pedagógico relevante e, depois de muitos anos, chegando-se ao final de um processo de origem penal, busca-se ou condena-se o autor, o prefeito que determinou pagamentos indevidos e talvez tenha até ser locupletado de parte deles. Algo que permaneceu com certa obscuridade na sentença, mas eu diria caráter pedagógico imprimido pela justiça, e não me refiro ao partido da pessoa, mas ao gesto do administrador, e seja quem for, de que partido for. Mas é importante que as pessoas que estão a exercer ou que venham a exercer funções públicas, políticas, agentes políticos, tenham a responsabilidade que devem efetivamente ter. O administrador honesto não é nenhum privilégio, é obrigação e é dever. Não precisaríamos de nada disso, mas verificamos que este mesmo cidadão detém em juízo contra si diversas ações de cunho penal e de improbidade administrativa. O ressarcimento, a perda ou a proibição de exercer a função pública, a proibição do empresário faltoso ou corrupto de contratar com qualquer ente público, de participar de processos licitatórios, e também a suspensão dos direitos políticos, em que pese mais previsto na legislação, além da pena estipulada pelo juízo de 2 anos e 4 meses, aplicou-se multa pecuniária de cunho penal na ordem de 2,33%, se me parece, um salário mínimo de multa e a transformação ante a primariedade da pena em prestação de serviço à comunidade. E aí está o caráter grandioso da pena. Em se ver um cidadão que exerceu o munus de prefeito da cidade estar numa entidade determinada pelo juízo a prestar serviço determinado pela justiça como pena pedagógica pelo erro, pelo desvio e pelo crime cometido. É importante que ressaltemos isso, embora a imprensa já o tenha feito, mas nessa Casa Legislativa, entendo que não poderia deixar de manifestar-me a respeito do fato de cumprimentar o juízo que cumpre a sua obrigação e transmite ou prolata uma sentença em cima de fatos evidenciados dentro dos autos. Ou seja, não se condena graciosamente. Ouvi também a defesa do ex-prefeito quando diz que, diante de fatos intempéries, foi forçado a retirar o prestador de serviço do local onde estava para outro, em razão da necessidade. Ora, todos nós sabemos que nessas situações não se necessita fazer licitação, tampouco retirar-se alguém de uma obra, mas determina-se que outrem o faça, independente de processo licitatório. Ademais, o crime ocorreu quando se emitiu uma nota no valor de R$54 mil por serviços que efetivamente não foram prestados. E era uma obra material, um muro numa escola, onde apenas havia iniciado, me parece, 20 metros de 500 contratados.
Verdade é que o gesto, a ação, o fato de a administração e o cidadão não emitiu certamente a nota porque teve vontade de fazê-lo, senão conluiado, combinado, até porque, se não fosse assim, não se poderia fazer o pagamento de uma obra inexistente. Aí reside o crime, a má índole, a má fé, a vontade de lucupletar-se do dinheiro público. O cidadão, o empresário, cometeu o crime na medida que emitiu a nota de um serviço que não fez, e o administrador deve ser condenado porque perpetrou esse crime na medida em que determinou fosse o pagamento feito pela administração com recurso da municipalidade. Gerou aí, neste ato, naquela feita, isso em 2010, fins de 2010, um prejuízo grave ao erário público, que deve ser corrigido e deve ser restituído por quem deva fazê-lo, por aqueles que cometeram o delito. Há outras ações da mesma natureza, correndo em juízo, próximo de receber sentenças. Então, que isso sirva de exemplo para os políticos todos, do presente e do futuro. Que essas ações pedagógicas da justiça, e por isso que eu digo, o parlamento e o executivo brasileiro, em todos os níveis, têm sofrido em seu conceito pelas atitudes daqueles que o integram. E são políticos corruptos e empresários corruptos que ninguém faz, não é só o político e não é só o empresário, ambos conluiados. E isso desce de outras esferas e vem para municípios como o nosso e a maioria dos municípios brasileiros. Então é importante que a justiça atue e que isso tudo, diga-se, é fruto do trabalho desta casa, da fiscalização legislativo de Caçador. Trabalho, eu diria, o mais importante, vereador, o trabalho de fiscalização do gasto público. E aí, esses casos foram denunciados por esta casa, com a rubrica deste vereador, na época, sem que fossem feitas de modo apócrifo, mas juntando documentos e encaminhando para a justiça. Esse é o nosso papel. Há outros que estão lá tramitando, que não vou me manifestar agora, e são muitos, mas essa condenação serve de exemplo e tem um cunho pedagógico extremamente importante. Era isso que eu queria dizer, senhor presidente. Obrigado.